Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 8, chamado No Plano dos Sonhos. Semana passada nós paramos num trecho em que Sertório, e é o mensageiro ali do Alexandre, auxiliar do Alexandre, junto com André Luiz, estão verificando na casa de dois irmãos encarnados por que eles não compareceram em espírito, à noite, durante o sono físico, por que eles não estavam presentes ali na reunião, nos estudos que eles faziam parte de um grupo de encarnados que se reuniam com o Alexandre à noite, numa casa espírita, e em torno de 30 a 32 pessoas, encarnados, espíritos encarnados, que se desprendiam do corpo e iam até esse local para essa reunião. E dois deles, o Vieira e o Marcondes, não estavam presentes. Então, o Alexandre pediu para o Sertório verificar o que estava acontecendo com eles, em suas casas. E André Luiz acompanhou. O primeiro nós já vimos, o Vieira, e o segundo, o Marcondes, nós vimos aqui, paramos num trecho em que eles chegam na casa dele, Sertório e André Luiz, e verificam que ele, desprendido do corpo, dormindo, corpo físico, mas ele em espírito estava ali com três espíritos de mulheres, se divertindo ali, de uma maneira bem baixa, bem difícil, até fazendo usos de entorpecentes e tudo mais. E os três espíritos de mulheres que estavam com ele falaram palavras ali de impropérios, para o Sertório, para o André Luiz, e dizendo que elas não liberariam o Marcondes para sair. E dali que elas também estavam, como elas dizem aqui, também temos um curso de prazer, e que Marcondes não se afastará. Quer dizer, elas não deixariam que ele se afastasse daquele quadro todo. E aí ele continuando a leitura, fala assim, André Luiz falando: contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Olha só o que ele fala. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha que coisa forte, forte e importante para nós. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei de você? Que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu. Não posso explicar-me.
mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Então ele viu que não ia adiantar, né, continuar ali naquele ambiente, e ouvindo o que aqueles espíritos femininos estavam ali falando para eles, né, com frases, com insultos, né, e que elas não iriam liberar mesmo o espírito do Marcondes. Então eles saíram, né, desistiram e saíram para a via pública. Voltemos imediatamente, disse ele, decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Lembram-se que no caso anterior eles acordaram, né, o Vieira, para ele sair daquele pesadelo que ele estava. Então André Luiz pergunta nesse caso, né, em que ficamos, não vai acordá-lo? Como o Marcondes estava dormindo, era o espírito dele que estava ali conversando com o Sertório e com o André Luiz, né, e com as mulheres, tendo ali aquela situação toda com aquelas mulheres, com espíritos também, em espírito. Então, o André Luiz pergunta se não vai acordá-lo no corpo físico. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. Então eles iriam reportar ao Alexandre a situação que estava acontecendo, né? É o que o que o Sertório ia fazer. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. Então ele fala, né? Então, entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor dos nossos amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Então eles estão terminando ali essa visita, vamos dizer assim, e voltariam para também participar da reunião com Alexandre, né? Porque o assunto que as preleções do Alexandre interessavam a eles também. Por isso que ele diz, né, que não adiantaria ficar ali perdendo tempo. Sim, concordo, respondi.
No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me fundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhante cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. É interessante como esses espíritos mais esclarecidos já pensam de uma forma muito prática, muito direta, sem perder, sem rodeios, né? Sem perder muito tempo, como ele fala aqui, não se entregam a sentimentalismos. Eles pensam de uma maneira muito lógica. Se foram eles que procuraram aquela situação, eles vão ter que eles não podem, eles estão usando o livre-arbítrio deles. Eles não podem interferir, né? Então eles vão adquirir daquela, mesmo daquele erro, daquela situação inadequada que eles estão passando, eles vão ter uma experiência, vão tirar algum ensinamento, mesmo que seja, né, quando chegar o desapontamento, o arrependimento, chegar ali a análise mesmo daquela situação, do que eles, tempo que eles desperdiçaram, não aproveitando ali a outra reunião saudável que era com Alexandre, né? Então eles pensam assim. Então, se eles escolheram aquele caminho, eles vão ter que, por eles mesmos, voltar. Não adianta você ficar tentando insistir, tentando mudar a situação. Mesmo essas mulheres que ele relata aqui, né, esses espíritos que estão ali incentivando o prazer, incentivando, segurando ali o Marcondes, né? Não deixando ele ir para outros estudos, por vontade dele mesmo, por afinidade com ele, que elas fazem isso. Então esses espíritos serão auxiliados, como ele diz aqui, quando terminar os trabalhos, né, da noite, ele vai analisar o que pode ser feito. Ele, quer dizer, eles vão continuar oferecendo a ajuda ali, o amparo a toda essa situação. Então, o que chama a atenção aqui é a forma de raciocínio deles, muito diferente da nossa, né? Como ele fala aqui, às vezes quando eles percebem que uma conversa está se estendendo muito para reclamações, para vitimismo, né? Para justificativas ali como reclamações, eles cortam, eles suspendem esse tipo de lamentação e partem para outro tipo de conversa, de assunto, né? Nos trazem ali a mente para outra realidade, para outra situação. Não nos deixam ficar naquelas lamentações e nem, como ele diz André Luiz aqui, nem sentimentalismos que não vão, nessa hora não vai ajudar em nada. Bom, assim nós terminamos esse capítulo 8, né? Com esses casos interessantes de nossa análise, de releituras, verificar aqui a respeito ao nosso livre-arbítrio e também a importância da nossa noite como espíritos, né, durante o sono, escolher os ambientes, escolher aonde poderemos estar, né, com as companhias que quisermos ali, que tivermos sintonia. Não esquecer nunca das preces ao dormir, né? Alguma leitura edificante, nos preparar para o sono físico, que podemos estar sendo também participantes desses tipos de reuniões aí no plano espiritual, né? Ficamos por aqui hoje, tenham todos uma boa semana, fiquem todos em paz.